Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula de matemática financeira. Aula esta de resolução de questões de concursos do Banco do Brasil. Então, aula 20, videoaula 20, dedicada a você que está se preparando para concurso público, em especial o Banco do Brasil, mas logo próximo teremos outros concursos, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Receita Federal e assim por diante. Mas essa aula de hoje é específica de questões que foram contempladas nos concursos do Banco do Brasil de 2018 e 2015, ok? De matemática financeira, né? Nossa agenda aí, questões de matemática financeira, concurso do Banco do Brasil, vamos tratar 5 questões. Cada aula nossa de questões de concurso, nós trataremos só 5 questões e assim por diante, para ficar mais fácil para vocês. Lembrando que toda a parte teórica comentada aqui está nas nossas videoaulas de matemática financeira, videoaula 1 até a videoaula 8, concurso de 2018 e 2015, ok? Para cada questão dessa, nós comentamos também a parte teórica, damos todo o embasamento teórico que foi utilizado para a resolução da questão. Se você está gostando dessa aula e de outras aulas de matemática financeira, bem como outras aulas que estão disponíveis lá no meu canal do YouTube, deixe seu like, é importante para receber as atualizações, inscreva-se, divulgue nas suas redes sociais, ok? Socialize essa informação com mais pessoas que precisam e assim por diante. Qualquer dúvida está no am6@gmail.com. Basta enviar. É importante lembrar que você tiver alguma dúvida, algum problema que você queira apresentar para eu resolver, indique a origem dele, se foi o professor que passou, se foi determinado concurso, é importante para que na hora que eu divulgue, eu faça referência à origem da questão, ok? Agradeço antecipadamente. Vamos lá, primeiro, concurso do Banco do Brasil, essa prova foi aplicada no dia 13 de 5 de 2018, ok? Vamos lá, questão 12, né? Na área de matemática, matemática financeira. O dono de uma loja deu um desconto sobre o preço de venda, ou seja, preço original, ok? De 20% de um dos seus produtos. E ainda assim obteve um lucro de 4% sobre o preço de custo desse produto, ou seja, quanto custou para ele esse produto, ele ainda teve um lucro. Se vendesse pelo preço original, aquele que estava marcado lá, né? Qual seria o lucro obtido sobre o preço de custo? Vamos lá, 40%, 30%, 10%, 20%, 25%, né? O examinador aí, interessante, né, que ele colocou os percentuais aí em relação ao lucro que obteria sobre o preço de custos, né, se vendesse pelo preço original, e aí ele está testando você com relação ao conceito lá de lucro, de percentagem e assim por diante, que foi tratado lá numa das nossas aulas, se não me engano, a primeira aula é tratado sobre isso. Preço de venda original, nós chamamos PV0, preço de venda original. Preço de venda 1, quer dizer, o preço de venda que ele vendeu, né? Preço de custo, né? Nós chamamos PC, o preço de custo. Y seria o percentual de lucro sobre o preço de custo. Na verdade, é o que ele está querendo saber, né? Então, o preço de venda que ele vendeu, na verdade, né? Ou seja, que ele praticou, é o preço de venda original menos 20% do preço de venda original, porque ele vendeu aqui com desconto de 20% sobre o preço de venda, o preço original. Ou seja, se eu resolver isso aqui é como se tivesse 100%, menos 80%, é 80% do preço de venda original. Ou seja, 0,80, tratando aqui como unitariamente, né? Não estou com porcentagem mais, aqui eu tratei com porcentagem, tá? Para ficar mais fácil trabalhar, eu trabalhei aqui com unitário, né? Então, 0,80, quer dizer, ele deu um desconto de 20% sobre o preço de venda. A primeira equação que você tira desse texto aqui é que o preço de venda é 1,04 do preço de custo, que ele disse, olha, obteve um lucro de 4%, quer dizer, é 1 mais 0,04, então
Na verdade, ele vendeu por 1,04 do preço de custo, acrescentou aqui 4% ao preço de custo. Seria o preço de custo mais 4% do preço de custo. Se resolver essa equação, dá 1,04 do preço de custo. Ou seja, quanto é o preço de venda que efetivamente foi praticado? 0,80 do preço de venda original. Então, substituir aqui, 0,80, né? Então, é uma equação bastante simples, né? Tá? Então, eu peguei aqui, deixa eu marcar aqui só para ver, ó. Peguei aqui 0,80 e substituí aqui o preço de venda efetivo que foi praticado. Então, aqui dá 0,80 de preço de venda original, e aí eu tenho a primeira equação importante, 0,80 do preço de venda original é igual a 1,4 do preço de custo. A segunda equação que a gente tira daqui, para trabalhar, para resolver essa questão, é preço de venda original é o preço de custo mais Y preço de custo, vezes preço de custo. Y aí seria o percentual de lucro. Quer dizer, isso aqui, essa equação 2 representa como eu estivesse vendendo sem o desconto, né? Sem o desconto. Então, o preço de venda original, se eu botar aqui em evidência o preço de custo, vai ficar preço de custo 1 mais Y, Y sendo o percentual de lucro sobre o preço de custo, caso eu vendesse pelo preço original. E aí, se eu dividir uma equação pela outra, né, eu tenho duas equações, eu posso trabalhar com isso, eu dividindo a equação 1 pela equação 2, os dois membros, eu acho interessante, eu acho que 0,80 sobre o preço de venda original, dividido pelo preço de venda original, vai ser igual a 1,04 preço de custo, dividido por preço de custo mais 1 mais Y, né? Tirado aqui dessa equação, né? E aí eu observo uma coisa interessante. Na hora que eu fiz isso, eu fiz para simplificar e calcular o valor Y, né? O preço de venda aqui eu cortei aqui, ó, corto aqui, preço de custo eu corto aqui, e aí você veja que eu estou com uma equação agora que representa somente o valor de Y, né? Então, a equação simples do primeiro igual, 0,80 igual a 1,4 dividido por 1 mais Y. Se eu resolver isso aqui, vou multiplicar aqui, ó, denominador multiplicado, produto dos meios iguais dos extremos, 0,80, 1 mais Y igual a 1,04, 0,80 mais 0,80 de Y igual a 1,04, e aí eu tiro que 0,80 de Y é 1,04 menos 0,80, 0,24. Daí eu tiro que Y é igual a 0,24 dividido por 0,80, ou seja, 0,30, né? 0,30 está o fator unitário do percentual que eu vou calcular agora é 30%. Então, 30% é a resposta B, né? Questões muito parecidas com essa a gente tem lá no módulo, na aula 1, que trata de porcentagem, né? A gente tem lá questões muito parecidas com essa, né? Interessante, visite lá o canal do professor Antônio B6, a aula 1 tem questões muito parecidas com essa resolvidas, tá? Então, tá aí a questão 12, uma questão simples, tá? Didaticamente, eu estou fazendo o detalhe do detalhe do detalhe, mas se você for resolver rapidinho, você vai tendo conhecimento, você vai ver que a solução sai muito rápido, não precisa, evidentemente, de eu passar por todos esses passos. Aqui eu, didaticamente, mostrando como chegou a solução, né? Você observa que uma solução bastante simples e uma questão que você não deve errar numa prova, ok? É aquela história. Poder errar, pode, mas não deve, porque isso pode ser o delimitador de sua classificação e aprovação. Banco do Brasil. Agora a prova é aplicada em 15 de 3 de 2015, né? Questões de matemática financeira. Questão 14, né? Questão 14, ele diz o seguinte: Amanda e Belinha são amigas e possuem assinaturas de TV a cabo de empresas diferentes. A empresa de TV a cabo de Amanda dá desconto de 25% na compra dos ingressos de um cinema num shopping. A empresa de TV a cabo de Belinha dá desconto de 30% na compra de ingresso nesse mesmo cinema. O preço do ingresso do cinema sem desconto é R$20. Em um passeio em família, Amanda compra 4 ingressos e Belinha 5 ingressos no cinema no shopping, ambas utilizando-se dos descontos oferecidos por suas respectivas
empresas, né, de TV a cabo. Quantos reais Belinha gasta mais que Amanda na compra de ingressos, né? É importante isso, né? Quantos reais Belinha gasta mais na compra de ingressos? E aí você vai ver 10, 15, 20, 25, 30, né? Observe que aí é a resposta que foi dada. Então, qual é a solução? Veja, observe que o desconto dado, né, para Amanda e o desconto dado para a Belinha, né? A Amanda comprou 4 ingressos, então, na verdade, ela gastou 4 ingressos vezes 20, que é o preço de cada um, sem desconto. Como ela tem um desconto de 25%, se eu levar em consideração os 100%, ela só vai pagar 75%. Ou seja, unitariamente tratando, a taxa seria 0,75. Então, a Amanda gastou R$60. Já a Belinha, ela comprou 5 ingressos, 20, e dá um desconto de 70%, né? Então, na verdade, Belinha gastou aí, se dá um desconto de 30%, ela gastou 70% só, ok? Quer dizer, para 100, se eu tirei 30, sobrou 70%, 0,70. Então, Belinha gastou R$70, né? Se eu fizer a diferença, Belinha gasta R$10 a mais do que a Amanda, né? Ou seja, a letra A, uma questão extremamente simples, né? E que, com certeza, muita gente nesse concurso de 2015 errou, né? Isso aí é aquela história. Poder errar pode, mas não deve. São questões muito simples, né? Vamos lá, a questão também dessa prova, a questão 16, né? Essa questão 16 é uma questão mais longa, que trata do sistema de amortização constante, né? Arthur contraiu um financiamento para a compra de um apartamento cujo valor à vista é R$200.000. No sistema de amortização constante, ou seja, o famoso SAC, a uma taxa de juros de 1% ao mês, com prazo de 20 anos. Né? Para reduzir o valor a ser financiado, ele dará uma entrada de 50 mil na data da assinatura do contrato. As prestações começam um mês após a assinatura do contrato e são compostas de amortização, juros sobre o saldo devedor do mês anterior, seguro especial no valor de R$75, fixos no primeiro ano, e despesa administrativa fixa mensal de R$25. A partir dessas informações, o valor em reais da segunda prestação prevista na aplicação da amortização desse financiamento, desconsiderando qualquer outro tipo de reajuste no valor do saldo devedor, que não seja a taxa de juros do financiamento, é igual a, né? 2.087,25, 2.218,75, 2.175,25, 2.125 e 2.225, né? A importância vital. Solução disso, nós vamos ter que lançar mão de uma planilha, né? Então, fizemos aqui o saque, se eu estou tratando de saque, o valor da amortização é constante. Então, se eu estou financiando 150 mil, observe que é 200 mil, mas ele deu 50 de sinal. Então, só financiou 150 mil. Então, 150 mil dividido por 20, são 20 anos, vezes 12, para eu saber exatamente qual é a amortização mensal, e ela é constante, estamos tratando do saque, lá tem uma aula sobre isso. Então, 150 mil, e aí o saldo devedor, a partir do primeiro mês eu paguei 625, sobraram aqui a diferença, né? 149.375, mais 625, vou tirando daqui do saldo devedor, mais menos 625, vou tirando do saldo devedor. Observe que essa linha daqui eu coloquei vermelha, por quê? Para destacar que é exatamente o que ele quer saber, no segundo mês, qual é a prestação, né? E aí eu vou calcular juros, a própria questão diz, o juro é calculado sobre o saldo anterior. Então, você começa a ver que aqui os juros, o primeiro juros, ó, 1% de 150 mil. Depois, 1% de 149.375. Depois, 1% de 148.750. Paramos aqui porque a questão faz referência só ao segundo mês, né? Aqui seria vários meses. Observe, ele vai pagar amortização, juros por cada prestação, mais o seguro, mais a despesa administrativa.
Então, seguro e despesa administrativa, como foi dado na questão, é fixo. Seguro no primeiro ano é 75 e despesa administrativa é 25. Somando, você, amortização, mais juros, mais seguro, mais despesa administrativa, você tem aqui o valor da prestação do primeiro mês, do segundo mês, do terceiro mês e assim por diante. Então, como ele quer o segundo mês, é 2.218,75. Isso é a letra B, né? Letra B de bola, né? Prova aplicada no dia 15 de 3 de 2015, né? Questão 17, também dessa mesma prova. Um microempresário precisa aumentar seu capital de giro e resolve antecipar 5 cheques de R$ 10.000 cada um, todos com vencimentos para dali a 3 meses. O gerente do banco informa que ele terá exatamente 2 custos para realizar essa antecipação, conforme descritos a seguir. Primeiro, um custo sobre o valor dos cheques a uma taxa de 4% ao mês. Esse desconto será diretamente proporcional ao valor dos cheques, ao tempo de antecipação e à taxa de desconto. Então, tem que ter isso aí, né? Ou seja, tem um desconto de cada cheque. Você veja que o 10.000, o valor nominal, é daqui a 3 meses, eu tenho que trazer para o valor presente, né? Os custos operacionais de R$ 500 por antecipação até R$ 100.000. Como ele está antecipando só 5 cheques de 10 mil, então ele está antecipando R$ 50.000, então ele está incluso nisso aqui, né? R$ 500 para antecipação de até R$ 100.000, né? Assim, comparando o valor do que foi de fato recebido, ou seja, efetivamente recebido pelo microempresário, e o valor pago após 3 meses, quer dizer, o valor dos cheques, né, que são 50.000, o valor mais próximo da taxa efetiva cobrada no banco, no regime de juros compostos é. Observe que nós temos lá uma aulinha sobre, evidentemente, taxa efetiva, né? Taxa nominal, taxa efetiva e assim por diante. Não deixe de assistir a parte teórica, que é importante. Lá nós vemos exercício de assimilação, exercício de fixação, e algumas até nós temos exercícios propostos, né? Na verdade, nós temos exercícios propostos em algumas dessas, né? Então, a importância vital a gente se lembrar disso aí. Então, 5,2%, 4,6%, 4,7%, 5% ou 4,3%. Isso é importância vital, né? Vamos ver a solução, né? Interessante. Veja, ele também deu aqui também um anexozinho a essa questão e botou os dados de x e x ao cubo, né? Ele deu a relação de 1,043 quanto é o cubo, para facilitar você não estar calculando o cubo de um número, né? Entenda que x vai ser aí, você vai ver na solução 1 mais i, né? Então, eu tenho aqui os valores para 1,42, 1,45, 1,47, 1,49 e 1,52. 1,48 não tem, tá vendo? Ele não deu, passou para 1,49 e 1,52. E aí, a solução da questão 17, desconto bancário. A gente viu lá, né? Tem lá uma aula sobre descontos, né? Desconto comercial, desconto bancário e assim por diante. Então, desconto bancário vai ser o NIM, né? Vai ser o valor vezes I vezes N, mais os custos operacionais, que eu posso também tratar em função de percentuais. Aqui ele já deu o valor dos custos, né? Então, é 50.000, que é o valor nominal, né? Vezes 0,04, que é exatamente a taxa unitária de 4%, né? Vezes 3.000. Então, o desconto bancário mais os custos operacionais, que ele disse que é 500, né? Então, até um desconto de R$ 100.000 é R$ 500. Então, 6.500 é o desconto bancário que foi praticado. Então, eu tenho o valor dos cheques 50.000, que é exatamente o N. Eu tenho o valor efetivamente recebido, quer dizer, 50.000 menos 6.500 foi descontado aqui no desconto bancário, dá 43.500. E eu tenho a minha fórmula trabalhando com, evidentemente, juros compostos. Cn vai ser C0, 1 mais I elevado a N. Observe que nós temos uma videoaula lá sobre juros compostos. Não deixe de assistir, que é importante, tá? Você não é papagaio para decorar as coisas, é importante que você entenda, é importante que você internalize esse conhecimento para ter sucesso no que você vai fazer desse seu empreendimento, que é
participar de um concurso público, né? Então, CN é 50 mil, C0 é 43.500, 1 mais IN é aqui, IN aqui, o N é elevado a 3, são 3 meses, né? Então, se eu dividir aqui 50 por 43.500, 1 mais IN elevado a 3, eu vou 1,149, alguma coisa elevado a 3. Veja que aquela tabelinha que ele apresentou é importante para poder eu saber exatamente qual é o valor de I, né? 1 mais I3 elevado a isso aí, né? Então, pela tabela anexa à questão, o valor mais próximo de 1 mais I elevado a 3 é 1,048. Ou seja, como 1 é 1 igual a 1,047, daí eu tiro assim que 1 mais I é igual a 1,047, I é igual a 0,047, ou seja, 4,7% ao mês. Observe, se eu quisesse ter precisão nisso aí, né? Quer dizer, se você fizer, vai achar muito próximo também, eu faria uma interpolação. Vamos voltar aqui, né? Eu faria uma interpolação entre este valor, que é 1,048, e este valor aqui, assumindo aqui no meio um valor 1,149, aqui seria um X. Você ia calcular e você ia chegar a esse mesmo valor, né? Que está muito próximo, não há discrepância entre eles. Por isso que eu assumi aqui, de uma maneira mais simples, calcular o I, que é 0,047, ou seja, letra C, né? Letra C, ou seja, 4,7% é a taxa efetiva que está sendo cobrada, né? Observe como foi importante esses dados aqui para a questão, né? Então, mais uma questão aí do concurso do Banco do Brasil, prova aplicada em 15 de 3 de 2015. A prova aplicada em 15 de 3 de 2015, ainda a questão 19, né, explorou muito matemática financeira. Uma conta de R$ 1.000 foi paga com atraso de 2 meses e 10 dias. Considere um mês comercial, isto é, 30 dias. Considere também que foi adotado o regime de capitalização composta para cobrar juros relativo aos 2 meses e que, em seguida, aplicou-se o regime de capitalização simples para cobrar juros relativos aos 10 dias. Se a taxa de juros é de 3% ao mês, o juro cobrado foi de quanto, né? Então, 64,08, 79,17, 40,30, 71, 51, 61, 96. Muitas pessoas, ao resolver esse problema, geralmente chegaram à conclusão que não tinha nenhuma das respostas, né? Ou seja, que a questão seria inválida, porque tem alguns detalhezinhos que a gente precisa observar nessa questão, né? Essa questão é muito sutil, né? Então, vamos dar uma olhada nessa questão. Solução. Os juros cobrados 2 meses, juros compostos, então C0 mais 1 mais I elevado a 2 menos C0, né? Capital inicial. Então, a gente começa a perceber desse capital aí, que é a conta, né, de 1.000, a gente começa a perceber que esse juros foi cobrado a juros compostos, né? Então, aplicando essa fórmula, nós temos uma aula sobre juros compostos. E os juros dos 2 meses, né? Eu vou trabalhar, que vai ser C0, né, elevado a 2 menos C0. Então, eu vou, esses 2 meses aqui, 1.000, que foi dado aqui, 1.000, 1 mais 3%, 0,03 elevado a 2, 2 meses menos 1.000. Então, nós temos 60,90. Esse aqui é os juros cobrados pela parte inteira, né? Ou seja, os 2 meses, né? Então, aqui está o juro dos 2 meses cobrado, né? Foi assim, foi cobrado, fácil, né? Agora eu vou ter que observar uma coisa interessante, né? Nós temos aí 2 coisas importantíssimas a serem tratadas. Você tem aqui os 2 meses e depois você tem mais uma fraçãozinha aqui de 10 dias, né? Observe, até aqui é 2 meses e aqui uma fraçãozinha de 10 dias para você, no final, você ter este valor total aqui que foi cobrado, né? Então, eu tenho que observar isso. Para os 10 dias será cobrado juros simples. O valor base para o cálculo será o quê? 1.060. 1.000 mais 60 de juros. Então, até aqui eu tive que capitalizar esse valor por taxa de juros compostos. Então, até aqui, esse valor vale 1.000
e 60 e 90, né? E a taxa de juros será proporcional. Nós vimos lá a proporcionalidade, nós temos uma aula sobre isso, I sobre K. Então, I aqui é 3%, 0,03, dividido por 30, porque ele disse que o mês é comercial, né? Observe que detalhe, né? Então, na verdade, você calculou o juro composto até aqui, né? É de importância vital que a gente trate isso, né? Os juros compostos, eles foram calculados até aqui, esse valor aqui foi calculado até aqui, ó, calculei até aqui, e depois eu vou calcular mais essa partezinha aqui, acrescentar essa outra parte de juro que foi calculado, né? Então, eu vou ter que fazer o quê? O juro dos 10 dias, ele diz que é juros simples, então é NIM, né? O valor N, o valor nominal aqui, ó, ok? Aqui, ó, 1.060, que eu já calculei, ó, essa expressão daqui, ó, 1.000 mais 60 de juro, 1.060, vezes 0,03 dividido por 30, vezes 10, são 10 dias. Eu transformei a taxa aqui proporcional mensal em diária. Então, se eu calcular isso aqui, arredondando, dá 10,61, né? E os juros cobrados total seriam os juros dos 2 meses, a parte inteira, mais os juros dos 10 dias, são 60,90 mais 10,61, ou seja, 71,51. Isso é letra D de dado, né? Muita gente errou isso, porque ao calcular esse juro dos 10 dias, não levou em consideração o N como se fosse 1.000, mas o 1.000 não. Chegou nos 30, 60 dias, que é 2 meses, eu tenho que acrescentar mais 10 dias, mas em cima do cálculo que eu fiz dos 2 meses, né? Que o juro é acumulativo, quer dizer, a primeira parte é juros compostos, então já formei um novo valor. Então, a partir daí, esse valor vai ser aplicado juros simples. É por isso que é calculado desta maneira, 10,61, se somados, né, dá exatamente 71,51, que é letra D. Uma questão muito bem bolada, né, eu diria, e que precisa de muita atenção do candidato, né? Observe, nós resolvemos aí 5 questões das provas de 2015 e 2018, e com toda a explicação e fazendo referência às aulas teóricas, onde lá você encontra lá parte teórica, exercício de assimilação, exercício de fixação e ainda exercícios propostos, né? A próxima aula, 21, sobre a resolução de questões do Banco do Brasil, nós vamos continuar resolvendo mais questões de outros concursos do Banco do Brasil, a parte de matemática financeira, né? Se você gostou desta aula, deixe seu like, é importante, para poder receber as atualizações, inscreva-se, divulgue nas suas redes sociais, socialize essa informação que muitas pessoas precisam, né? Está disponível no meu canal no YouTube, Professor Antônio Messias, e qualquer dúvida, mande para mamesseis@gmail.com. Lembrando sempre, dúvidas, se você mandar uma questão para resolver, é de importância vital que você informe a origem da questão. Foi algum concurso, qual foi o concurso, o número da questão, se foi um professor que passou, alguma dessas coisas. É importante porque na hora que eu for divulgar a solução, eu tenho que fazer referência à origem da questão. Agradeço muito a sua colaboração e sua contribuição para o canal, né? Observe, você tem que ter força de vontade, você tem que fazer, tem que conseguir fazer, tá? É importante, no final você estará feliz porque atingiu os seus objetivos. E até a uma próxima aula sobre este assunto, né?